A eleição incondicional preserva a integridade da graça ou torna Deus pior do que o diabo? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós continuamos a nossa série sobre um dos capítulos do livro Escolhidos, uma exposição da doutrina da eleição, escrito pelo autor calvinista Sam Storms, ok? Então a gente está avaliando o capítulo 6 da sua obra, onde ele fala da graça e eleição. E aí, basicamente, toda a argumentação dele durante o capítulo tem por objetivo chegar agora e dar as conclusões finais, o arremate. Como é que tudo que ele falou até então, que a gente já avaliou nos vídeos posteriores desta série, tem que ver com a doutrina da eleição. E ele diz uma coisa muito interessante já. No primeiro parágrafo desta sessão, ele diz o seguinte: então, de que maneira tudo isso é relevante para o tema da eleição divina? Isso é relevante no sentido de que, ao que parece, somente a doutrina da eleição incondicional preserva a integridade da graça divina. De acordo com a noção de eleição condicional, Deus em sua graça torna possível, mas não certa, a eleição de todas as pessoas, restaurando a cada uma delas o poder do livre-arbítrio de que elas haviam sido privadas pela queda de Adão no pecado. Se Deus elege ou não qualquer pessoa específica, depende, portanto, da maneira como ela faz uso dessa capacidade. Se a fé for estabelecida como condição para a eleição, então Deus fica obrigado a eleger todos aqueles que, por meio de seus arbítrios agora supostamente livres, creem no Evangelho de Cristo. Mas se for assim, certamente a eleição em si não pode nem decorrer da graça, nem ser segundo o beneplácito de Deus. Então, basicamente, tudo aquilo que o Sam Storms fala sobre a maravilhosa graça de Deus e etc., tem por objetivo justificar esta conclusão aqui, de que só a doutrina da eleição incondicional é que realmente faz jus à ideia da graça divina. Porque uma eleição condicional, ela está envolvida em toda uma estrutura de pensamento na qual Deus, então, ele quer a salvação de todo mundo, então ele liberta o arbítrio de todo mundo. Então todo mundo pode ser eleito no sentido de que todo mundo pode ser salvo. Aqui, eleito e salvo, né, é sinônimo. Então, por que na verdade nem todo mundo é salvo e nem todo mundo é eleito? Porque uns fazem bom uso do seu livre-arbítrio e são salvos. Outros fazem mau uso do seu livre-arbítrio e são perdidos. Então, na verdade, a grande questão é que ninguém é salvo pela graça. As pessoas são salvos pelo uso, ou salvas, né, pelo uso do livre-arbítrio que elas fazem quando elas escolhem crer, porque elas são capazes de crer e elas exercem a sua capacidade e aí, crendo, são salvas. Mas o motivo que as faz assim agir não é graça, é a capacidade de crer, que está liberta pelo, enfim, pela graça preveniente ali e tal, etc. Ele não cita isso, mas basicamente vai ser isso que a gente vai trabalhar dentro de um paradigma arminiano. Só que assim, olha, veja que coisa interessante. O Sam Storms, ele de alguma maneira diminui toda essa discussão sobre uma questão de livre-arbítrio, né? Então, tipo assim, inclusive para querer fazer as pessoas de alguma maneira serem confrontadas com a ideia de que, na verdade, se você não crer na eleição incondicional, você vai crer que o homem salva a si mesmo pelo seu livre-arbítrio. Porque agora esse livre-arbítrio está liberto pela graça, então o homem exerce o seu livre-arbítrio de si mesmo e tem fé de si mesmo, e agora é salvo por esta fé. Então o homem salva a si mesmo. Por isso que dentro do calvinismo, eles sempre gostam de dizer que somente a eleição incondicional é que preserva a salvação pela graça.
a eleição condicional ou toda a visão do arminianismo conduz à salvação pelas obras, à salvação pelo livre-arbítrio, tal e etc. E eles gostam de colocar as questões nesses termos, porque aí eles vão lá para a Bíblia e que prega justificação somente pela graça, mediante a fé e tal e etc. E aí eles vão dizer assim, ou seja, esse pessoal aí do arminianismo crê em salvação pelas obras, pelo livre-arbítrio, pelas escolhas humanas, o ser humano salvando a si mesmo, tal e etc, para tentar justamente dizer o seguinte, então só resta uma opção para você que quer crer na Bíblia, é ser um calvinista crendo na eleição incondicional. Tá entendido até aqui? Então, beleza, e se for condicional, não é por graça, não é segundo o beneplácito de Deus, tal e etc. Ele vai se aprofundar na explicação por que a salvação não pode ser por graça condicional, isso não faz sentido, isso é um equívoco, uma heresia, e ele vai se aprofundar nesta questão dizendo o seguinte: suponho que se poderia dizer que foi um ato proveniente da graça de Deus restaurar em todas as pessoas a capacidade suficiente para crer, e que foi fruto da graça impor a fé em Cristo como condição, pela qual uma pessoa se qualifica para a eleição. Mas certamente não é possível dizer que nessa situação a eleição é em si mesma um fruto da graça. Escolher as pessoas porque elas creem é uma obrigação a qual Deus está preso, é uma dívida que ele precisa pagar. Então, o que acontece? Aqui o Sam Storms ele já entende que como é que o arminiano ele argumenta em relação a tal questão. Ele diz o seguinte, olha, este livramento, esta libertação do livre-arbítrio pelo qual o ser humano passa é fruto da graça de Deus, certo? É a graça preveniente que age anteriormente, libertando o arbítrio do homem. Então, quando o homem, com o arbítrio liberto, crê, ele não crê de si mesmo, ele crê por graça, porque a graça preveniente agiu anteriormente à sua capacidade de crer. Sem esta ação prévia da graça, você não poderia crer, certo? Então, se você crê é porque a graça já agiu antes. Então, dentro do paradigma arminiano, a salvação também é pela graça. A fé também é pela graça. De maneira que, fica resguardada a noção de que a graça de Deus é a fonte última e real da salvação. Entretanto, o Sam Storms ele quer dizer que não, no seguinte sentido. Mesmo que você admita toda essa argumentação arminiana, você precisaria concluir uma coisa que é o seguinte. Então, supostamente Deus dá esse arbítrio liberto para todo mundo, e agora todo mundo pode crer. E quando a pessoa crê, isso é uma coisa assim, que Deus é obrigado a tornar esta pessoa que crê um eleito, uma eleita para a salvação. Então é mais ou menos uma coisa assim, quem vai ser salvo ou não, deixa de ser uma prerrogativa exclusiva de Deus decidir quem ele quer salvar e quem ele não quer salvar, para se tornar agora esta dinâmica sinergista de que Deus me liberta, aliás, de que Deus liberta todos os seres humanos pela graça preveniente. E agora, aqueles que pela graça preveniente vêm a crer no Evangelho, Deus é obrigado a elegê-los para a salvação, porque de outra forma alguém teria fé em Jesus e não seria justificado, e não seria salvo e não seria eleito. Então, a graça não é livre nesse ponto, porque ela está condicionada a esta resposta humana, e o homem que responde, Deus é obrigado a salvá-lo, e isso não é graça, isso é uma dívida, isso é uma coisa mais ou menos desse tipo assim, de Deus ser obrigado a salvar. Então, o que acontece? O calvinista, ele está aqui estabelecendo uma noção de liberdade da graça de tal forma que tenha que ser excluído todo o sinergismo do processo da salvação para que a graça seja pura graça e seja livre e não dependa de nenhuma fé da parte de ninguém. Porque se a salvação for pela fé que a pessoa tem, a salvação depende da pessoa ter. E tendo, Deus é obrigado a salvar. Mas para que a salvação seja pela graça, nada disso pode ser verdade. Então a salvação não pode ser pela fé. A pessoa não pode ter fé de si mesma,
tudo tem que corresponder àquilo que Deus faz. Então, Deus dá a fé pela graça, e assim que Deus dá a fé, a pessoa não tem a escolha de ter a fé ou não. Se Deus deu, ela é obrigada a ter, e ela tem, porque ela foi uma eleita, e assim ela tem fé e ela vai ser salva. E ok, acabou, isso é a pura graça e a eleição incondicional lá do calvinismo. E se Deus não deu graça para todo mundo e não deu fé para todo mundo, é porque Ele não quer a salvação de todo mundo e ponto final e acabou, né? Ele é soberano, a graça é soberana, que é uma forma de dizer que Deus é soberano, e tal, etc, e acabou. Beleza? Tá entendendo como é que é a questão da salvação pela graça dentro da visão do calvinismo? Então beleza, ele continua dizendo assim: se ao tornar a fé a condição da eleição, Deus seria injusto ao não eleger aqueles que creem. Conclui-se que a eleição é uma questão de dar à humanidade o que lhe é devido. A eleição seria a resposta divina ao que uma pessoa merece. Ela merece ser escolhida porque, por um livre ato da sua vontade, ela atendeu à condição fé a qual a eleição está ligada. Então, nesse parágrafo, o Sam Storms ele tira das nossas vistas a noção da graça preveniente e começa a trazer a questão do mérito, né? E começa a trazer a questão da obrigação, do merecimento e coisas desse tipo. Então, o que acontece? Deus estabeleceu lá uma condição para que as pessoas fossem salvas. Esta condição é a fé. E pela graça preveniente, ele capacita todo mundo a ter fé. Então o que acontece? O calvinista tira dos seus olhos a graça preveniente e diz assim: olha, então quem tem fé merece a salvação, porque tem aí o seu livre-arbítrio, e pelo seu livre-arbítrio tem fé, e agora merece a salvação. Então agora a salvação é porque a pessoa merece. E como a gente sabe que a Bíblia prega que a salvação não é um merecimento, pelo contrário, a graça é um favor imerecido, então ao tirar a graça preveniente dos olhos das pessoas, o calvinismo está querendo dizer simplesmente o quê? Que você não deve crer na visão arminiana da eleição, porque ela envolve mérito. Mas, na verdade, isso é um espantalho, isso é uma mentira, porque, na verdade, o homem crê dentro da visão arminiana porque a graça de Deus o capacita a crer. Então, quando o homem crê, o homem não faz algo de si mesmo, por si mesmo, pelo poder do seu livre-arbítrio, e isso envolve mérito e honra e glória a si mesmo no processo da salvação. Esse é um espantalho, inclusive, bem infantil e bastante ridículo, que o Sam Storms, ele, de alguma maneira, reforça, né? Que, inclusive, é um espantalho muito comum dos calvinistas lançarem sobre a fé arminiana. Aí ele vai tentar, de alguma maneira, reforçar todos esses conceitos dentro daí, né, da visão do seu leitor, dizendo assim: mas a graça é, por definição, tratar uma pessoa sem qualquer tipo de consideração por seus méritos ou deméritos. Como a eleição pode ser fruto da graça se é algo que Deus precisa fazer porque a justiça o exige, a eleição é misericordiosa precisamente porque é a concessão de vida àqueles que merecem somente a morte. Então você vê que ele vai tentando aprofundar esses conceitos, e a graça não tem nenhuma relação com mérito ou com demérito, né? Ninguém merece nada, todo mundo merece o inferno, então graça é tratar a pessoa independentemente do que ela merece ou não merece. Não tem nada a ver com algo que Deus precisa fazer. Deus não é obrigado a dar graça, a graça é misericordiosa justamente porque não tem nenhuma obrigação envolvida. E aí é uma coisa bem interessante, porque dentro desse ponto, o Sam Storms ele só trabalha o paradigma das pessoas que recebem graça. Então elas recebem o que elas não merecem, né, independentemente de todos os seus méritos ou deméritos. E dentro do processo de salvação, tudo isso é positivo, bonito e interessante e encanta as pessoas. E o calvinista dificilmente lembra de trabalhar o paradigma contrário, tá? E aquele que não recebe a graça, independentemente de méritos ou deméritos, inclusive, né? Ou seja, existem pessoas que não recebem graça independentemente do seu demérito, ou seja, independentemente do seu pecado. Aqueles que não recebem graça, ou seja, os perdidos, os não eleitos, eles não são perdidos porque eles pecaram, porque eles têm demérito. Os salvos também pecaram, os salvos também têm demérito, e a graça não leva
leva em conta mérito ou demérito. Então, a não eleição, por implicação lógica e necessária, também não leva em conta nenhum mérito e nenhum demérito. Então, no final das contas, as pessoas não são salvas porque Deus não quer salvá-las e Deus não concede graça. E um Deus que não concede graça começa a ser um conceito bastante complicado, especialmente à luz da noção de que o evangelho deve ser pregado a toda criatura, a todas as pessoas na face da terra. Porque agora o evangelho deve ser pregado, onde supostamente está contido no evangelho a mensagem da graça, mas Deus não quer dar a graça para todo mundo. Então, na verdade, o evangelho é uma mensagem enganosa para estas pessoas a quem Deus não quer conceder a graça. E agora a mensagem de que Cristo morreu pelas pessoas, ela é enganosa, porque na verdade Jesus morreu por algumas pessoas, não pelas pessoas, assim de forma indiscriminada. E agora, toda essa noção de que Deus quer salvar todas as pessoas, que todos cheguem ao arrependimento, etc, 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 que são mensagens bíblicas, são esvaziadas do seu sentido de fato universal, para se tornarem agora, na verdade, Deus quer salvar todos, mas todos os eleitos, ou seja, todo o grupinho pequeno, e deixar aí a maior parte das pessoas que andam no caminho largo irem para a perdição, porque Deus não quer salvá-las, e isso, independentemente, sem nenhuma referência ao seu demérito de andar no caminho largo. Aliás, sem livre-arbítrio, sem arbítrio liberto, sem expiação, sem graça, sem nada disso, quem poderia andar em qualquer outro caminho que não fosse o caminho largo para a perdição, né, Sam Storms? Aí fica complicada a questão, né? E só que assim, essas implicações dificilmente são trazidas na sua profundidade, na sua, vamos pensar assim, crueldade que envolve tudo isso, na malícia divina, na maldade divina, na desonestidade divina em querer que o evangelho seja pregado a todo mundo, a todas as pessoas, e etc. E eles sempre buscam tirar esses aspectos negativos do quadro e sempre tratar, não, que a graça é maravilhosa, é a misericórdia, independentemente de méritos ou deméritos, e enfatizam tanto esse que seria talvez aí um lado positivo da eleição incondicional em relação aos salvos, e não trabalham de forma adequada a ausência, né, do amor, da graça e da salvação no contexto da maioria dos seres humanos na face da terra, a quem Deus supostamente não ama, por quem Cristo supostamente não morreu, porque Deus não quer salvar essas pessoas, o Espírito Santo não age nessas pessoas para a salvação, e parabéns a todos os envolvidos, né? Que Deus é esse do calvinismo, né? E é por isso que a gente vai perguntar, será que a eleição incondicional é uma coisa que preserva a integridade da graça, segundo essa retórica enganosa, falsamente positiva aqui do calvinismo, ou no final a implicação disso aqui é que Deus é pior do que o diabo, né? É mais mentiroso do que o diabo, né? É mais desonesto do que o diabo. Aí fica para você questionar a questão. Aí o penúltimo parágrafo desse capítulo, aliás, dessa seção desse capítulo diz o seguinte: o mesmo pode ser dito acerca da eleição como um ato segundo o divino beneplácito. Aí ele cita alguns textos bíblicos, Mateus 11, 25 a 30, Romanos 9, versos 11, 16 e 18, Efésios 1, verso 3 até o verso 11, e 2 Timóteo 1, versos 9 e 10. Então ele está querendo dizer que a eleição é uma coisa benévola e benevolente da parte de Deus, é um beneplácito, né? E aí ele diz assim: se a eleição fosse condicional, ela seria um ato necessário de Deus em resposta à fé por livre-arbítrio da humanidade. Ela não poderia ser segundo o beneplácito de Deus. Por quê? Porque é impossível que Deus pudesse desejar não eleger uma pessoa assim. Em outras palavras, se a eleição é condicional, ela não pode ser uma questão de Deus desejar ou não a salvação de uma pessoa segundo os seus desejos, isto é, os desejos de Deus. Uma eleição que ocorre somente e sempre em resposta a uma condição atendida é uma questão de lei, de dívida, de obrigação. Se a eleição é condicional, Deus não pode desejar eleger ou não eleger. Se a condição é atendida, ou seja, se há fé, Deus é obrigado a eleger.
E aqui a gente começa a perceber as questões assim de forma ainda mais clara do que a gente já está percebendo. Na verdade, o que acontece? Toda a retórica calvinista surge nesse contexto para dizer o seguinte: olha, a eleição, se ela fosse condicional, ela seria uma resposta divina a alguém que tem fé pelo livre-arbítrio, ou seja, pelo merecimento. Mas nada disso é dito dentro da visão da eleição condicional do arminianismo, né? A fé não é pelo livre-arbítrio de si mesmo, por si mesmo, para si mesmo, de maneira meritória e através da qual o homem realize sua salvação, mereça sua salvação e receba glória pela sua salvação. Nada disso é verdade na visão da eleição condicional. Até porque, o que acontece? Ele diz assim, que a eleição não pode ser condicional, por quê? Porque nesse caso seria impossível que Deus pudesse desejar não eleger uma pessoa que assim creria pelo livre-arbítrio. Ou seja, o desejo do calvinismo é ter um Deus que possa desejar a não eleição de algumas pessoas. Deus não é obrigado a eleger todo mundo. Deus não quer eleger todo mundo. O que é uma outra forma de dizer que Deus não quer a salvação de todo mundo. Deus não quer que todo mundo seja salvo. Esse é o ponto. E um Deus que não quer que as pessoas sejam salvas é um Deus com que tipo de caráter? Especialmente quando ele diz que ele quer que todo mundo seja salvo. Mas agora esse todo mundo é todo mundo que for eleito, não todo mundo que existe. Ou seja, é um Deus completamente falso e mentiroso na sua mensagem, né? Inclusive de que Cristo morreu por todo mundo, não todo mundo que é eleito, não todo mundo que existe, né? E é interessante ver assim, né, os malabarismos e cambalhotas linguísticas e conceituais dentro do calvinismo para tentar pregar esse Deus que aí tem essa eleição incondicional que supostamente é pura graça e que torna a perdição das pessoas o veículo da mensagem que Deus é pura desgraça, né? Pelo menos na vida dos não eleitos, que inclusive são a maioria dos seres humanos na face da Terra. E agora Deus não quer salvar, Deus não quer eleger, e é engraçado isso, né? Para não ter obrigação de eleger, tem que se tornar pior que o demônio, né? Porque de outra forma Deus é obrigado a eleger, então não é pela graça. E é interessante isso, né? Os calvinistas eles tentam pintar a sua teologia como uma grande preocupação pela glória de Deus, a graça de Deus, tudo imensamente positivo. E no final das contas, esse Deus do calvinismo aqui, ele é mais sujo, mais podre, mais mentiroso do que o próprio diabo, né? Que inclusive só cumpre a vontade do próprio Deus, que é pior que ele, né? Que isso é uma coisa interessante também, porque dentro do paradigma aí da soberania divina, dentro da visão calvinista, e de toda a questão assim da providência, enfim, né, do reinado de Deus sobre toda a realidade de todas as coisas, todo estupro, toda morte, todo assassinato, toda heresia, toda maldade, toda malícia, toda corrupção, todo sofrimento, toda doença, toda perdição, todo sofrimento eterno, são, né, puramente da vontade de Deus e para a glória de Deus, né? Pelo menos do Deus do calvinismo, né? Deus me livre de ser do meu Deus, isso aí, né? Então é isso, né? E não tem como escapar. Por mais que eles tentam de forma desonesta pintar isso aqui unicamente com os aspectos supostamente positivos da compreensão calvinista, tudo isso aqui tem as implicações absolutamente tenebrosas e terríveis de que o Deus calvinista é um ser absolutamente desprezível, maligno, para dizer o mínimo, né? E aí ele termina, né? Esse tenebroso exercício de lógica ridícula aqui, né? Logicamente,
É verdade que até mesmo no entendimento calvinista da eleição, Deus precisa salvar uma pessoa se ela crê em Cristo, né? Interessante que ele, o tempo todo, ele se levanta contra essa coisa da necessidade de eleger, porque daí não é por graça. Ah, não, mas no calvinismo Deus também, ele precisa eleger quem tem fé. Coisa ridícula isso aqui, né? Não passou na aula básica de lógica isso aqui. Aí ele diz assim, mas há uma diferença imutavelmente importante, o que também é uma linguagem ridícula, né? Uma diferença extremamente importante seria melhor, né? Dizer. De acordo com o calvinismo, a fé de uma pessoa em resposta à qual Deus a salva é ela própria um dom da graça de Deus. Simplificando, a fé salvadora é o efeito, não a causa do beneplácito soberano de Deus na eleição. É uma coisa interessante, né? Porque veja bem, toda a compreensão arminiana desta questão também concorda que a fé é fruto da graça preveniente. E a glória pela realidade da fé deve ser dada a Deus, ainda que uma coisa importante de dizer é que, na verdade, a compreensão arminiana deste processo como um todo, ela é sinergista e não monergista. Nesse caso, existe uma diferença entre o entendimento arminiano e calvinista de toda esta dinâmica da graça preveniente gerando fé e a honra e a glória da fé humana sejam dadas a Cristo, que é o autor e o consumador da fé, segundo a palavra de Deus. Tá? Nesse ponto, a única diferença entre a compreensão aqui do Sam Storms e a compreensão minha, por exemplo, como arminiano, é o caráter sinergista desta questão, dentro da minha visão, e o caráter monergista desta experiência, segundo a fé do Sam Storms, que inclusive é exatamente a raiz da minha crítica ao calvinismo. Se o monergismo é correto, a única causa da perdição das pessoas não é o pecado, não é a falta de fé, não é nada que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer, é a pura maldade de Deus, em função de querer condenar, porque isso aumenta a sua glória, de não querer salvar todas as pessoas, porque isso aumenta a sua glória, e no final das contas o Deus calvinista é a expressão máxima do egoísmo, né? Do capricho, da insensibilidade, da falta de amor para com os não eleitos, o que na verdade isso também é engraçado, né? Você não conseguiria tirar essas manchas do caráter de Deus dizendo que para os eleitos ele é bom, maravilhoso, gracioso, poderoso e tal, e etc. Não mudaria nada, sendo que existem outros seres humanos para quem Deus não é poderoso, não é bom, não é gracioso, não é maravilhoso, tal e etc, né? Então, o fato de Deus não ser bom com todo mundo faz com que ele não seja bom, não importa se você dizer que para o eleito ele é bom, né? É tipo assim, né? O governo do Lula foi muito bom para os filhos dele, para o partido dele, para os corruptos do lado dele, mas não foi bom para a maioria dos brasileiros. No final das contas, o governo do Lula não pode ter sido bom, né, pessoal? Ou alguém discorda, né? Pede para o Franklin Ferreira discordar de mim agora. Ai, tem que ter muita paciência com o calvinista, né, pessoal? Mas, para terminar, o nosso amigo Sam Storms, ele diz assim, o Paul Dewitt explica essa questão, porque a Bíblia não explica essa questão, mas o Paul Dewitt ele consegue explicar. Aí o Paul Dewitt, segundo Sam Storms, escreve o seguinte: se os da tradição reformada calvinista insistem na condição divina da salvação, como obviamente o fazem, pode-se perguntar, eles falam em eleição incondicional? A resposta dada é que a eleição não está condicionada a qualquer mérito que se espera por parte do pecador. Ou seja, a fé não é condição, mas a dádiva da graça. A graça da salvação assegura, por assim dizer, a condição da salvação. Ou seja, aqui está toda a noção da graça irresistível, porque se Deus elegeu você, Jesus morreu por você, Deus quer a sua salvação, ele te obriga a ter fé pela graça irresistível, e de maneira que o espelho negativo dessa história é muito interessante. Você não tem fé em Deus? Sabe por quê? Porque Deus não te deu a graça. E sabe por que Deus não te deu a graça? Porque ele não te ama e não quer a tua salvação. Esse é o calvinismo.